Eu assisti Duro de Matar 2 e, obviamente, claro, que depois do sucesso do primeiro filme, óbvio que iria ter uma continuação do primeiro Duro de Matar, mesmo sem necessidade de ter uma continuação. Mas como o primeiro filme deu tão certo, óbvio que ia ter um segundo filme, então estamos aqui pro segundo Duro de Matar. Lembrando, a crítica do primeiro filme já tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards caso você queira conferir. E existem algumas vantagens de ter continuações em alguns filmes, como por exemplo, a gente não precisa mais se preocupar de explicar o relacionamento do John com a esposa dele, não precisa se preocupar com nada disso, não precisa se preocupar em explicar quem que é esse policial, porque agora a gente já entende muito bem quem é o John McClane, o que ele está disposto a fazer caso apareça algum problema envolvendo sequestro ou furto ou algo do gênero, porque a gente já viu como é que ele funciona no primeiro filme e agora nós temos ele de volta. Ele mesmo fala, e eu até escrevi aqui nas minhas anotações, que ele está no lugar errado, na hora errada, de novo. Que o primeiro filme foi basicamente isso, ele estava no lugar errado, na hora errada. E esse aqui ele tenta emular várias coisas do primeiro filme, mas vamos lá. Na sinopse, o que acontece? O John está esperando a esposa dele no aeroporto, só que terroristas sequestram o sistema de segurança, de informação do aeroporto, e agora eles meio que controlam todo o aeroporto, eles não têm comunicação, o pessoal do aeroporto não tem comunicação com as naves que estão no ar, então as naves meio que ficam de refém, e o pessoal do aeroporto também fica, mas quem é do aeroporto pode ir e vir sem problema nenhum, muito diferente do primeiro em alguns momentos, mas em vários momentos ele replica muitas cenas do primeiro filme, o que é muito frustrante desse quesito, porque não precisava, tipo, fazer ele entrar em túneis de novo, em dutos de ventilação, ou fazer ele ir em elevadores de novo, não precisava disso. Eu fiquei pensando que em algum momento ele ia ficar descalço novamente, porque sim, é um bom filme de ação, sim, ele é tão bom quanto o primeiro, porém em alguns aspectos diferentes, o que é ótimo, mesmo emulando muitas coisas do primeiro, tanto o plot do primeiro, que é basicamente o sequestro e tem toda essa questão envolvida, quanto algumas cenas que realmente me incomodaram, mas eu consigo entender o seguinte: eles precisavam fazer uma continuação de uma coisa que eles nem estavam esperando em fazer uma continuação. Então vamos replicar algumas coisas do que deu certo no primeiro e fazer nesse aqui também. Algumas coisas deram um pouco errado, como por exemplo o vilão, que eu achei fraquíssimo. Ele não tem o mesmo carisma do Hans Gruber, que parecia ser mais metódico, mais perfeitinho nas coisas ali que ele fazia. Afinal de contas, o Alan Rickman mandou muito bem no primeiro filme e não tem como não ter comparações, afinal de contas é uma continuação. Logo a gente compara com coisas do primeiro filme. Esse aqui assim, é ok no máximo, não tem aquele enfrentamento que teve no primeiro filme, mas temos algumas coisas interessantes, muito boa parte do elenco do primeiro filme volta pra esse aqui, umas como pontas só para aparecer, para falar que teve alguma ligação com o primeiro, e outros que são realmente relevantes para a história. Você sente raiva de alguns do primeiro filme e eles retornam para esse aqui. Tem também aquela questão do McClane com os policiais locais ali, que tem um pouco de atrito. Lembra em alguns momentos, mas que bom que mexeram um pouco. A gente tem que sempre lembrar, o tempo de produção do primeiro pro segundo foi muito pequeno, então lógico que eles teriam que facilitar algumas coisas para ter uma continuação logo, para ganhar uma grana, porque afinal de contas. E outra coisa, ele se passa no Natal igual o primeiro filme, várias semelhanças, mas temos alguns pontos que são fora da curva e outros, é claro, que se imitam, porque não tem como, porque filmes de ação tendem a ter uma formuleta padrão. Nesse aqui, como no primeiro filme, ele estabelece todas as peças do tabuleiro antes de fato começar a ação, porque aí você consegue entender, tá, esse personagem tá fazendo isso, o John tá fazendo aquilo, aquele outro tá fazendo aquilo, esse aqui tá fazendo isso, e quando começa de fato a ação, você sabe onde estão os personagens principais, os coadjuvantes, sem tanta dor de cabeça, porque quando começa a ação, começa mesmo a ação, o que é ótimo, então continua sendo um entretenimento
entretenimento leve de ação. É um filme de ação com piadinhas, com alguns sarcasmos, algumas coisas. Obviamente Bruce Willis volta no papel do John McClane, claro, e o vilão, quem faz? É o William Shatner. Ele tá ok, tá qualquer coisa, assim como qualquer coisa, a direção, que é aquilo que eu falei, emula muita coisa do primeiro filme. O diretor é o Henry Hallen, ele não fez nada demais depois, fez alguns filmes genéricos ao longo da carreira inteira dele, então nada que se acrescente muita coisa. Claro, o Bruce Willis estava bem no primeiro filme e agora ele entende um pouco mais o personagem e melhora a situação. Eu imagino que hoje em dia esse filme nem existiria, porque afinal de contas é um assunto muito delicado, aviões, quer sequestro de avião, isso aí é uma coisa que nunca mais eu acho que vai acontecer no cinema, pelo menos não no cinema norte-americano. E essa parte dos aviões é uma coisa muito legal e bem feito, porque cria uma tensão, obviamente, durante todo o filme, porque é o seguinte: os aviões estão no céu voando e eles estão perto o suficiente para pousar no aeroporto, mas longe o suficiente para não dar tempo de chegar em outro aeroporto, porque o combustível deles está acabando e a esposa do McClane está em um dos aviões. Então cria essa contagem regressiva ao longo do filme inteiro. O que vai acontecer com os aviões? Existe esse clima de tensão, de suspense do que pode acontecer com as pessoas que estão lá em cima. Isso é legal. E aí nós temos um plano todo maquiavélico envolvendo um ditadorzinho genérico aqui da América do Sul que quer fugir e tal. Precisa desse plano de fundo para justificar o sequestro do aeroporto. Essa é a única função narrativa mesmo. Mas a grosso modo é basicamente um bom filme de ação, meio esquecível, não é tão memorável quanto o primeiro filme, mas é interessante. Você assistiu Duro de Matar 2? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.